Fala, rapazes do contexto! Estamos aqui para mais um vídeo do canal, dessa vez aqui reagindo, falando aí do hype da seleção brasileira. Meu nome é William, estou aqui com meu amigo Lucas. E aí, pessoal, beleza? Rapaziada do contexto, vamos nessa? Mais um vídeo aqui com a gente hoje. Vamos lá, vou dar play aqui, segue o nosso react aí, já vai dando aí seu joinha aí. Se você não é inscrito no canal ainda, se inscreva, ativa o sininho e vamos lá para mais um vídeo. Bora. Nunca vi uma seleção brasileira tão ruim e incompetente. Não temos um time de futebol. Temos um amontoado de jogadores perdidos dentro de um esquema tático que eles ainda não sabem o que fazer dentro de campo. Começa aqui com o cara, né, Galvão Bueno, que falam aí que é o cara que mais queima jogador da seleção, né, Eu vi tá fazendo uma um, crítica severa. eu vi um meme da galera zoando, que era tipo assim, um velho com a vida resolvida é o que a gente precisa, né? Porque, tipo assim, não tá nem aí com mais nada, ele pode falar o que ele Nem é quiser, isso. e é isso, tipo, o pessoal vai ter que ouvir e acabou. Muito tempo que eu não torço pra seleção, eu torço contra. Torci contra com o Tite, torci contra o Fernando Diniz, torci contra com o Tite, torci nas duas Copas do Mundo contra também, e eu falo a verdade aqui. O Neto já não é novidade, né, Ele vai sempre deu trazer aí conta. uma, não tem jeito, né, patriota pra caramba ele, pô, tá maluco? Igual nada com a seleção. Vocês vão discutir mesmo um cara que não vem Nem fala. nem viajou ainda como titular? É isso mesmo? A discussão é essa. E nós vamos viajar num ataque e Vinícius Júnior, Henrique e o Neymar. Não, mano, Casa Grande pra mim, filho, não tem como, não tem como. E, ele de longe é o pior comentarista do Brasil, cara. É, É uma parada não tem surreal. como, velho. Não dá, não dá. Casa Grande Se o é Casa horrível. Grande tá de um lado, eu vou estar do outro, filho, na Exatamente. moral. Exatamente. Aí, para aí. Esse cara também, se ele tiver de um lado, eu sou do outro. Na moral, não tem como, cara. Eu, tipo assim, onde o Rafinha tava voltado, eu Nítido. sou obrigado a me posicionar do lado oposto. Cara, e pior que ele joga, tá jogando bem a beça no Barcelona, né, cara? Caraca, que Eu loucura. não consigo acreditar nisso, cara, porque eu não acompanho o Barcelona. Então, assim, quando alguém falar pra mim assim, não, o Rafinha destrói no Barcelona, eu não consigo acreditar, cara. Não consigo. Me desculpa aos fãs Ossada, do mas Barcelona e do Rafinha aí, cara, mas não dá, mano. Não tem como. Para a seleção brasileira não tá nada fácil. Uma seleção bastante criticada. Imagina você se tornar o jogador mais odiado de uma seleção que já é bastante criticada. No momento isso aqui é pesado. É. Ossada mesmo. Apesar que assim, a gente tá gravando esse vídeo aqui vindo de um 3-0 ontem, né? Rafinha não Sim, tava, lesionado, sim. vai voltar aí, não sabemos quando, mas a seleção tá saindo desse estigma aí de uma seleção muito criticada, né? Não, assim, o Vinícius Júnior, por exemplo, atingiu ali a mesma quantidade de gols, né, que o Mbappé, né, e tal. E aí o pessoal exalta muito o Mbappé e, né, desvaloriza ali o Vinícius Júnior e tal. Mas, cara, eu tenho minha observação, minha percepção, eu não sei o que o cara vai falar aqui no vídeo, né? Mas minha percepção é, o Rafinha saiu e parece que melhorou. Eu tenho essa impressão. Ah, isso é um fato. O Ryan entrou muito bem, né, cara? E assim, ele faz um papel ali que o Rafinha não tava fazendo, né? Ele Exatamente. recompõe marcação melhor, tal. Enfim, e o Vinícius Júnior só não tem mais gol porque o juiz garfou a gente ontem, né? Exatamente. Bonito, infeliz. Enfim, vamos lá. cada vez mais a sua rejeição com a seleção. Ou melhor, né, com os torcedores. E não dá para dizer que esse ódio aí surgiu do nada. Essa rejeição foi se construindo aos poucos, principalmente através de entrevistas que esse cara dá. E situações que acabaram mostrando que ele não conseguia repetir com a seleção o mesmo nível que ele apresentava no Barcelona. Falando da entrevista aqui, teve aquela questão lá, né, que ele falou que não sei se nem se é meme na verdade, né, mas que o Rafinha falou que não precisava provar nada pra ninguém, ele entrou em campo e realmente não provou nada pra ninguém. É que ele tinha que provar só pra família, né? Ele falou isso. E assim, na entrevista ele é um leão, né, cara? O que me pega é isso, na entrevista ele é um leão. Quando chega na hora do jogo, aí ele parece um felino muito menor, que é o gato. Não um gatinho, é literalmente isso. Ossada. Mas não é só isso, tá? O ponto é mais pesado e a sensação de que ele poderia entregar muito mais do que ele diz que vem entregando.
Acredite, cara, teve um tempo em que o torcedor brasileiro olhava pro Rafinha e via exatamente aquilo que sempre pediu da seleção. Um cara simples, trabalhador, que não veio das grandes manchetes, que não foi tratado como fenômeno desde cedo, mas que conquistou tudo na base da insistência. Um jogador que corria, brigava, lutava em campo e que parecia sentir de verdade o peso da camisa da seleção. Mas aí a pergunta que fica é: em que momento tudo isso acabou virando? Isso realmente aconteceu? Eu não sei. Porque, sei lá, mano, não sei se eu concordo muito com isso, não. Eu também não. Eu nunca tive essa visão dele, na real, né? Pra mim, Também não também sei, não, ele, pode ser ele que, sempre né, foi, ele sempre foi bem marrento, na é, minha opinião mesmo. Enfim, posso estar enganado também, né? Como aquele ponta que saiu de Porto Alegre, passou longe dos grandes centros de futebol brasileiro e construiu a carreira na Europa, virou alvo de vaias, de críticas, piadas e uma enxurrada de comentários pedindo para nunca mais vestir a camisa amarelinha. Só quero deixar claro uma coisa aqui, cara. O Rafinha, ele não é um jogador. Eu não acho que ele é um jogador ruim. Não é exatamente isso. O Rafinha é um cara que, em alguns momentos, tenta passar uma imagem mais provocadora, mais polêmica, mas nem sempre isso se encaixa bem. Ele começou a ser mais criticado quando apareceu naquela entrevista na Romário TV falando da Argentina, dizendo que ia pra cima, que ia ter porrada e tudo mais. Só que depois veio o jogo, um 4-1 pra Argentina, e ele acabou sendo muito exposto, ficando em silêncio enquanto sofria provocações, né? isso é ossado, né, cara? Porque pra tu bancar, né, pra tu falar, tu tem que bancar, né, cara? E Exatamente. aí, ossada, porque aí o cara fala, lança uma dessa e toma-lhe uma paulada da Argentina, né, que é ali o nosso maior rival, né? É triste. Expõe muito ele. Sim. E ele não fez nada, assim, tanto em termos de futebol mesmo no jogo, assim, não jogou bem, como também deixou nessa parte aí, né? Não sei se vai mostrar mais à frente, né? Que ele toma ali vários tapas dos caras e, né, assim, pra quem falou que ia bater neles, apanhar e não fazer nada, soa bastante contraditório, né? Quando o assunto é seleção brasileira, o torcedor está acostumado com trajetórias mais previsíveis. Neymar já chegou como estrela, outros jogadores foram tratados como fenômeno desde muito cedo. Mas o Rafinha era diferente. Ele era o improvável. Não veio da base de clube gigante no Brasil. Não era o craque do momento. Não estampava campanhas publicitárias. Saiu quase do anonimato dos pais e foi construindo carreira fora. Portugal, Rennes da França e Leeds da Inglaterra. Enquanto outros apareciam em capas de revista, ele acumulava estrada, quilômetros, experiência e jogo atrás de jogo. E talvez seja justamente isso que fez muita gente se identificar com ele. O brasileiro sempre se conecta com o improvável, com quem parece representar quem acorda cedo, pega ônibus e vai construindo a vida na dificuldade. Quando ele foi convocado pela primeira vez, muita gente achou estranho. Tipo, quem é esse cara? Por que ele? Não tem outro nome, não? Ninguém conhecia. Mas bastaram alguns jogos para tudo isso mudar. Sim? O que tu falou? Ninguém conhecia, né? Quando ele foi convocado a primeira vez, assim, eu também não sabia, né, de onde que ele era exatamente. E aí fiquei impressionado, assim, né, com o fato dele ter sido chamado sendo tão desconhecido, né? E aí ele acabou se tornando um dos nomes, né, da história recente da seleção, né? Não sei como também. É, o vídeo detalha bem, né? Que ele saiu, assim, quase que de um anonimato, né? Para os holofotes. Talvez, né? Isso pese muito, né? Provavelmente. Assistências, dribles, intensidade, vontade. Ele entrou muito focado, parecia faminto em campo, como se cada convocação fosse a última. Não tinha medo de tentar, de buscar jogo, ajudava na marcação e tudo mais. E rapidamente ele se tornou peça importante no elenco da seleção. Nesse momento aí, parecia alguém realmente grato pela oportunidade. E isso aproximou ele do torcedor brasileiro. Porque naquela fase, Só essa aproximação do torcedor brasileiro que, sei lá, mano, eu não acho que ele. Caraca, Rafinha é uma referência pro torcedor, não. Eu também, eu não, assim, eu pelo menos, assim, dentro
vamos botar assim, da nossa bolha, né? Eu não conheço gente que tenha ele como essa referência toda também. E, assim, até olhando pra internet aí, pessoal, vocês que estão assistindo o vídeo com a gente aqui, né, depois vão lá também no canal do EJ, né? Dê uma moral no vídeo dele lá, dê um like, comentem. Mas falem assim, o que vocês acham? Vocês tinham essa conexão com o Rafinha? Assim, eu particularmente não tenho. Né? Eu acredito que o William também não seja muito diferente. Mas assim, vocês, Não. particularmente, algum de vocês se conecta com essa história dessa forma? Eu acho que vale a reflexão aqui, né, pro vídeo. Fazer. A seleção era muito criticada por ser fria, sem conexão com o povo. E o Rafinha transmitia exatamente o contrário disso: emoção, entrega e intensidade. E talvez ali tenha sido o auge dessa relação. Mas o futebol não perdoa, e a memória do torcedor muda muito rápido. Na Copa do Mundo do Catar, a expectativa era muito grande. Ele chegou como titular com confiança, com responsabilidade alta. Só que o desempenho não acompanhou o que muita gente esperava. Não foi um desastre completo, mas também não foi nada decisivo. E no futebol brasileiro existe uma lógica muito pesada, cara. O jogador de ataque no Brasil precisa decidir jogo. Não Exatamente. tem jeito, filho. Se não decide, o cara vai ficar. Você não tem, por exemplo, nem é só fazer gol, né, cara, mas participação em gol, né, cara, ele vai sofrer ali um pouquinho, né, na mão do brasileiro. Sim. E é aquele negócio, né, que eu vejo alguns comentaristas, né, falando assim, o atacante tal, né, falando de uma partida de futebol qualquer, não jogou nada, foi muito ruim no jogo e tal, mas fez 2 gols. Cara, se o atacante fez 2 gols, o trabalho dele tá feito, entendeu? Assim, É era o que ele fato, tinha que fazer, era fazer fato. 2 gols. Se ele tinha que jogar bem ou não, é uma outra história. Mas assim, se ele fez os 2 gols, a parte dele tá feita. E é uma Isso é um coisa que ele não fato. tem entregado, né? Concordo 100%. O Rafinha não tem entregado isso, não. É porque a gente tem uma questão aqui é igual assim, falando do Flamengo, né? Assim, não basta ganhar, tem que ganhar e jogar bonito, né? Muitas vezes o brasileiro tem essa questão, né? Não é só fazer o gol, né? O cara tem que lhe fazer chover em campo. E, pô, Isso. o cara é atacante, o cara fez gol, o papel dele tá cumprido. Sim, isso aí. Quando isso não acontece, a cobrança vem, e vem forte. A eliminação contra a Croácia não foi culpa dele sozinho, mas ninguém sai ileso de uma frustração daquele tamanho. O cara que antes era visto como azarão virou obrigação. Mano, saindo um pouco do Rafinha aqui, falando da seleção. Pô, era só não ter subido, cara. Pura bola, cara. Catimba o jogo que a gente tinha passado da Croácia, que triste. Era muito simples aquele jogo ali. O cara que antes era visto como azarão virou obrigação. E quando ele não decide, deixa de ser dedicação e passa a ser limitação. Antes era visto como personalidade e depois se tornou arrogância. Nossa melhor decisão, migrar para o CRM Pipedrive. Antes estava... E depois disso vieram entrevistas que só pioraram a percepção do brasileiro sobre o Rafinha. A ida para o Barcelona aumentou o status, mas também aumentou a cobrança. Agora ele não era só um jogador esforçado, né? Ele era atleta de elite, de clube gigante, de salário alto, de expectativa máxima. E aí qualquer oscilação, né, meu amigo? Realmente não passa batido de forma alguma. No futebol, a narrativa vale tanto quanto o desempenho. A internet escolheu um personagem para ele, e ele passou a ser visto dentro desse papel. Pode até não parecer, mas eu sou um grande fã de futebol. Inclusive estou acompanhando a Copa do Mundo aqui. E cara, com esse texto aqui eu quero mostrar que eu achava que o Rafinha ele era uma coisa, mas na verdade ele é exatamente outra, né, cara? Tipo assim, o cara foi do mais baixo ao mais alto muito rápido, né? A ascensão dele foi muito ligeira. Eu acho que hoje ele se tornou um jogador arrogante, sabe? Um jogador meio soberbo, prepotente até demais. Tu concorda com isso? Concordo que ele ficou muito soberbo, certamente. Isso, se de fato atrapalha muito o jogador, né, cara? Se o cara não tem. Porque uma coisa assim, sei lá, o Romário da vida, né? O cara falava que ia fazer, filho, ia lá e fazia. Agora, quando tu não consegue bancar o que tu fala, e aí chove crítica, complica, né? Assim, por exemplo, a postura do Romário já não era uma postura muito legal, né? No fim das contas, assim, se você for olhar essa questão da arrogância, já era ruim. No caso dele, ele é arrogante, mas ele não banca. Aí torna ainda pior, né? Ossada, vamos lá.
Você vai olhar as atuações dele na seleção brasileira, são atuações que infelizmente não convencem, né? Sendo um jogador de alto nível, né? O jogo que eu fiquei mais frustrado com ele foi na estreia do Brasil. O Brasil podia ter ganhado facilmente do Marrocos, caso tivesse um cara decisivo no lugar que ele estava jogando. Porque se você voltar naquele jogo e assistir completamente, você vai notar que o Rafinha teve várias chances de partir, de fazer gol. Sei lá, cara, eu não sei o que dá na cabeça do Rafinha, bicho. Eu tinha ele como um ídolo aqui já, praticamente. Só que vendo as atuações dele, cara, vendo Não, ídolo é forte. É, Tinha o Rafinha como um ídolo. Caraca, forte aí, demais. aí eu discordo bastante, assim, pode ser a opinião Tá dele. muito longe. Não, aí mas É, passou longe demais, tá doido. muito longe, muito longe. o que ele fala, eu não entendo por que os caras viram essa parada soberba no futebol, no esporte, sabe? Eu não consigo entender por que a arrogância sobe a cabeça. Mais arrogante ainda foi a entrevista, né, que ele deu depois daquele jogo contra o Marrocos, dizendo que ele já tinha feito de tudo pela seleção brasileira. Pô, o cara tá de sacanagem, né, bicho? Parece meu primo falando merda 3 horas da manhã, cara. Fez de tudo. Fez o quê, mano? Meu Deus. Ele ganhou a Copa do Mundo já ganhou, né? Meu Deus, que loucura, cara. Já deve ter ganhado a Copa do Mundo, a gente não sabe, né? Só se for. Mas é isso, cara. Sei lá, acho que o Rafinha podia entregar muito mais. E tá entregando de menos. Mas é isso, o que você acha aí? Você acha que eu tô certo? Você acha que eu tô errado? Comenta aí. Aqui foi a Jota. E até a próxima partida. Falou, tchau. É, mano. Assim, apesar de discordar de alguns pontos do EJ aí, né? Sobre o Rafinha já ter sido chegado num patamar de ídolo em algum momento, né? Eu não concordo. Eu acho que a legenda aí do vídeo é real hoje, né? Sim, o Sim. pior jogador né, dessa Copa é o Rafinha, mano. Pra mim, né? Na minha opinião. Principalmente pelo que é esperado dele, né? Igual como eu falei no começo, né? Que eu tenho dificuldade de acreditar quando alguém fala que ele joga muito no Barcelona, mas assim, o que a gente vê são as pessoas falando de que ele é a principal estrela do Barcelona, que o Vinícius Júnior é a principal estrela do Real Madrid, né? E o Vinícius Júnior pelo menos tem honrado isso no campo, né, com a seleção brasileira, e com o Rafinha a gente não vê isso acontecer, cara. Então assim, nas entrevistas ele fala bastante, né? Na gíria assim, né, a pessoa fala é muito gogó, mas na hora da questão prática mesmo, ele não mostra isso, ele não faz valer. Brabo. Enfim, tá lesionado aí, vai voltar, né? Se o Brasil for passando de fase, ele deve voltar aí mais pra frente. Mas, na minha opinião, né? Tem que perder ali a titularidade, cara. Pra mim, a Rafinha vai. Quando voltar, tem que ser banco. Eu também acho. O Ryan entregou muito mais, né? Então, assim, fazendo o básico, né? Não fez nem nada fora do comum, assim, fora da curva. Mas o básico bem feito parece que funciona melhor do que a marra mal feita, né? Com certeza. Só ser, como tá a gíria aí rodando, né? Só ser correto, cara. Faz ali aquele arroz com feijão bem feito que a gente vai. O brasileiro vai ficar feliz. Sim, sim. Mas acho que é isso, Então então, é isso, pessoal. pessoal. Aqui a gente finaliza o nosso vídeo de hoje. Não se esqueça aí de se inscrever no nosso canal, né? Ativar o sininho aí. Comenta aqui embaixo o que você acha, se você concorda com a gente, né? E com o EJ aí, que o Rafinha aí tem sido até aqui o pior jogador da seleção, ou se você acredita aí que não é ele, que seja outro jogador, comenta aí, né? E continue aí no nosso canal para os próximos vídeos. Boa. É isso aí, pessoal. Obrigado você que assistiu a gente até o final. E deem sugestões também de outros vídeos que vocês queiram que a gente reaja aqui. Então, esse é o objetivo. Então, valeu, rapaziada do Contexto. Tamo junto. Valeu, rapaz, e até!